Meu nome é Vivian Pinheiro e hoje eu tô aqui estreando. Tudo bom, Anderson? Hoje a gente tá aqui na estrada em São Vicente. A gente vai conhecer um pouquinho, ver se o pessoal daqui tá sabendo sobre a história, ver se os moradores de aqui estão conhecendo sobre a origem, como é que surgiu São Vicente. Vem comigo, vamos pra estrada? Seu Manel, o senhor tá sabendo, tá conhecendo aqui, você sabe sobre São Vicente? Para começar, de antigamente eu alcancei onde era a feira, que era numa quixabeira. Só que eu não alcancei a feira, alcancei a quixabeira. O senhor ainda viu a quixabeira, a primeira? Brinquei muito em cima dela ainda, subi muito, chupei quixaba dela. E o senhor gosta de morar em São Vicente? Gosto, nasci, me criei aqui e quero morrer aqui mesmo. Bom dia! Dona Branca, a senhora conhece, como vicentina, a senhora conhece a história do seu município, conhece a história de São Vicente? Sim, conheço porque minha mãe é daqui da região e que eu saiba que ela ensinou a gente que a feira começava aqui num pé de quixabeira, do outro lado do rio, e deu origem à cidade de São Vicente. Eu sei que começou desse pé de quixabeira. Aí a senhora recebeu dos seus pais a história de São Vicente, passou para os seus filhos? Meus filhos. Minhas filhas talvez sabem mais do que eu. Minhas filhas que estudam tudo nova, né? Já sabem as histórias mais do que eu. E a senhora tem o privilégio de morar justamente na Rua Velha, na Rua que foi Velha, onde surgiu. Surgiu, é. Pata, então, a senhora conhece aqui sobre a história de São Vicente, mora aqui, mas sabe como São Vicente surgiu? Aqui era conhecido como Luísa. Então São Vicente já foi conhecida como Luísa. Como Luísa. Essa Luísa, ela é famosa, viu? Essa Luísa. É. E o seu avô, ele se casou com Luísa. É, meu tataravô, tataravô. Lá pra trás. Então, como é que surgiu São Vicente? A senhora entende muito bem do assunto. Como é que começou São Vicente, a emancipação política, tudo mais? São Vicente, ela originou-se de um pessoal que veio para cá, ainda no século XVII, onde fala-se da Índia Luísa. Acho que todo mundo já sabe dessa história, mas eu vou reforçar mais. Essa Índia, ela era da tribo Cariri, segundo a história, né? Que eles vieram para cá, ficar dentro dessa serra, né? A serra que está aí, que só tem uma saída, São Vicente, ele é circulado de serra, inclusive tem até um sítio chamado Saco da Luísa, porque eles atribuem essas serras que circulam a cidade com uma só entrada ou saída, porque São Vicente é rodeado de serras e o povo, e tem um sítio aqui no fundo da serra que é chamado de Saco da Luísa mesmo, porque só tem a subida para a Serra de Santana, mas a saída é como se seja um saco. Saco só tem só tem uma saída. Uma saída. Então, essa Índia veio para cá, vieram se esconder nessa serra devido a um ataque que houve na região de Açu, dessa tribo, e eles vieram se esconder aqui, com medo de ser mortos. Foi um ataque de Domingos Jorge, que era um português, que atacaram os índios na região de Açu. E esses índios vieram para cá. Então, com relação à Índia também, diz que tem duas versões. Ela era índia e outras pessoas que eram uma negra velha, que pastorava o gado, que os fazendeiros da época soltavam nessas serras. E tinha onça, e essas onças atacavam o gado. E ela, quando... Ela pastorava para... ali dos gados. Quando o fazendeiro queria saber onde estava seu rebanho, só era procurá-la e ela informava. Era tipo informante aos fazendeiros. E aí nasceu essa história do Saco da Luísa, do Rio Luísa e da Índia Luísa. Então, esses índios que vieram, né, se refugiar aqui por essas serras aqui de São Vicente, que são os índios da tribo Cariri, eles foram
os primeiros habitantes da cidade de São Vicente. Isso. Então começou ali. Exatamente. Estamos A aqui primeira na igreja. rua. A primeira rua, né? Com essa questão da urbana, né? O proprietário das terras concedeu aos comerciantes que fizessem suas casas perto da quixabeira. Então a primeira rua foi essa e outra rua naquele outro lado que fazia assim, ó, para lá. Eram 2 ruas apenas. Aí aqui construída a igreja com a ajuda dos proprietários da região, inclusive Manuel Capitão e outros proprietários que ajudaram ao padre construir a primeira capela em São Vicente. Essa igreja foi a primeira construída aqui, certo? São Vicente funcionava toda aqui, né? Era a Rua Exatamente. Velha, Aqui é o comércio também era aqui e os primeiros fazendeiros foram construindo suas casas E para aqui falar também. em comércio, não existia um mercado, mas o que é que existia? Existia uma grande quixabeira, uma árvore, que era bem grande mesmo, e na sombra dela, os comerciantes, os caixeiros, chamavam caixeiros viajantes, traziam suas mercadorias para vender debaixo da quixabeira. Então ficava uma feira ali espécie de debaixo feira. dessa quixabeira. Então a atividade econômica da época era justamente essa. Sim. A questão da feira, da venda, da troca. Além também da agricultura, né, que o pessoal construía aqui, né? Agricultura, pecuária, né? A senhora já tinha Pecuária, falado que criação. tinha muito fazendeiro, né? E gado, né? E muito gado. E aí essa igreja tem 121 anos. Isso. E São Vicente só tem apenas 66, De né? emancipação política, depois que ela tornou-se livre de Florânia. Porque São Vicente pertencia à Florânia. A Florânia antes, que a prefeita na época era Dona Santa Laurentino, inclusive ela construiu algumas coisas aqui como o mercado público, que foi Dona Santa que construiu lá na rua de cima, mas antes da emancipação. Quando foi em 53, ela foi emancipada e passou São Vicente a ter seus prefeitos, a sua administração. Mas antes ela era administrada Por Florânia, por Florânia. era município de Florânia. Então São Vicente era só um povoado. Só um povoado, E essa aqui isso. era a igreja principal, que hoje é a Exatamente. matriz de São Francisco. Hoje é a igreja de São Francisco e nós tem a matriz, que é lá em cima de São Vicente Ferrer, que é o nosso padroeiro. E por que o nome São Vicente? Existem 2 versões desse nome de São Vicente. Para uns é em homenagem mesmo voltado para a religião, a questão do santo padroeiro, voltado pessoal que tinha muita devoção a São Vicente Ferrer. Mas para outros foi uma homenagem à segunda esposa do fundador, do capitão Cocó, que casou com Dona Vicência. E por causa de Dona Vicência, ele colocou o nome da cidade de São Vicente, que foi ele que fundou. Era um amor muito grande, né? Que, Segunda mulher. Fez uma cidade, segunda mulher, ele fez uma cidade, colocou o nome, mas ao certo a gente não sabe se foi a devoção Ou ao se santo foi. ou se foi o amor Mas como- pela esposa. Isso, mas como a religião é bem predominante, né? Eu acredito assim que foi pela questão religiosa mesmo, do padroeiro São Vicente, protetor do povo vicentino, etc. Aqui eu vou mostrar a vocês que existe um monumento que também tem 2 versões. Dizem, até tem uma plaquinha dizendo que o fundador construiu em homenagem à independência do Brasil, a 100 anos de independência. E esse monumento ele ergueu e disse, vou erguer entre a igreja de São Francisco e que era de São Vicente na época, né, que era uma vila, e a quixabeira. Então entende-se que a quixabeira era depois do monumento, que tá esse amarelo que está aí em cima. Entendeu? Sim, então a quixabeira ficava por Pra ali. lá, que Então fica na beira do tudo rio. muito, muito pertinho, né? A gente Muito viu pertinho. ali em cima que tem até um mercadinho que tem ainda esse nome de quixabeira, né? Veja Então, a questão história da cidade é muito forte. A senhora acha que os vicentinos, no geral, conhecem sobre a história de São Vicente? Alguns sabem, quem presta mais atenção, outros vai levando. Não sei se É. o monumento é esse Esse aqui, aí. então. Então, monumento, igreja Ele foi e construído ali era a quixabeira. em
1922, que ele disse que foi em homenagem a 100 anos de independência. Se a independência do Brasil foi em 1822, então foi em 1922 que construiu o fundador, em homenagem à independência, e também deixou esse marco aqui na cidade. Em virtude de 58, segundo a história, a quixabeira ter morrido, arriado, né, que ninguém sabe se foi por enchente ou se foi um vento que deu. Ela morreu e a comunidade plantou essa quixabeira, que ela está nova ainda, para representar a antiga quixabeira. Um símbolo, né? Que foi o berço da feira de São Vicente, onde nasceu a primeira feira debaixo do pé de quixabeira. E aí o rio já fica ali por trás. O Rio Luísa. Tudo isso, Rio Luísa, Saco da Luísa, o sítio Saco da Luísa, tudo em virtude da Índia Luísa. Uma coisa interessante é que a história conta que não existia cemitério. As pessoas, quando morriam, eram enterradas no sítio Mari, aqui no município de São Vicente, que é um sítio que fica mais ali. Depois é que foi construído o cemitério. E com relação também a outra igreja, ela foi construída em 1945, num lugar onde tinha um comércio, e as pessoas da comunidade levavam os tijolos daqui. Um fazendeiro, era o pai de Jano Maria, acho que Inácio Maria, deu uns tijolos e a comunidade, o padre dizia assim: vamos, hoje é dia de serviço. Aí o povo pegava os tijolos, levava na cabeça e ajudando o padre a construir a igreja lá de cima, que é a Igreja Matriz de São Vicente. E a gente agradece, tá bom? Dona Nina, muito obrigada por esclarecer a história de São Vicente e por ser uma historiadora que guarda a história da sua cidade e que conta e é riquíssima em conhecimento. A equipe do Conexão Regional tá assim, encantada. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês muito. Também. E fico muito assim agradecida por poder contribuir com a história da minha cidade. Acho muito bom falar sobre essa história. Sou apaixonada por história e eu acho que a história não deve morrer, porque deve prevalecer para sempre. Obrigada. E a gente encerra por aqui. A gente espera vocês na próxima segunda às 19 horas aqui na CIDS TV a cabo, no Conexão Regional com Anderson Gomes. Próxima segunda tem outra cidade pra gente descobrir um pouquinho mais sobre a história, os pontos turísticos e daquele jeito que a gente já sabe. Um grande beijo e até a próxima segunda.